14. Pregamos a Cristo. Obrigado. Amém. A cabeça não anda muito boa. Pregamos a Cristo. Uma bênção, a esposa, uma bênção. Obrigado, Regina. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é o poder? O Espírito Santo. E a sabedoria, que vem da palavra de Deus. A palavra nos dá sabedoria. E o poder é o Espírito que confirma a palavra e testifica a palavra e continua operando e fala entendeu? Eu creio nesse versículo, eu creio que nós podemos viver no tempo que se chama hoje. Tempos trabalhosos, dias difíceis, mas se o nosso coração estiver voltado ao Senhor, Deus ainda fará proezas. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns dizem, mas o tempo mudou, não é mais o mesmo. Mas Jesus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O mesmo poder que operava lá, opera aqui, é o mesmo Espírito, nada mudou. Somos nós que mudamos. A igreja pode mudar também, mas ele não muda, Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que, por falar em tempos, hoje os tempos mais modernos, as notícias chegam mais rapidamente. Eu sei que no grupo do WhatsApp está todo mundo sabendo, mas como eu sou crente raiz, o pastor Romero não está aqui, não tem nada combinado, só quero deixar pontuado aqui, porque eu sei, inclusive, falar com relação às orações, que os irmãos oraram, pela vida do senhor Antônio Álvaro, mas ele foi colhido essa semana, o Senhor o levou, e enfim, nós estivemos lá, a Deus seja dada toda a glória. Então eu sei que todos sabem, porque o grupo de WhatsApp e tal, essas coisas, mas como eu sou crente raiz, eu quero deixar pontuado aqui de púlpito também aos irmãos, tá bom? Vamos abrir a palavra do Senhor, lá onde nós terminamos domingo passado. Onde foi mesmo? Alguém lembra? Não sou só eu que estou com a memória ruim então, hein? João capítulo 10. Nós vamos começar de onde nós paramos. João capítulo 10, nós pegamos do 22, lemos até o 30, não é isso? Então nós vamos começar do 31 hoje. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos ver o que essa sequência ela pode nos mostrar e nos ensinar. E o que tem a ver com aquilo que nós falamos domingo passado. Diz assim a palavra: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis, e eu nele. Até aqui está bom. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos nesta hora entregar ao Senhor a palavra a ser ministrada. Nós já sentimos a Tua presença neste lugar. Senhor, pelos louvores, pelas orações, sabemos que o Senhor está aqui. E nós sabemos que foi o Senhor quem trouxe cada filho Teu hoje aqui.
Senhor, é um tempo, Senhor, para estarmos, ó Deus, com o nosso coração aqui, quietos diante da Tua presença, Senhor, e assim nós queremos fazer agora. Porque, Senhor amado, a Tua palavra é a Tua voz, é a Tua boca a falar neste lugar. A Tua palavra mesmo, só pela leitura, ela já produz vida. Senhor, mas fala ainda profundamente ao nosso coração. Nos ensina. Eu oro, Senhor amado, para que a palavra, Senhor, não seja só uma palavra falada, Senhor, Pai amado, mas que haja proveito, Senhor, que nós possamos viver a palavra, que nós possamos não só aprender, mas praticá-la, a começar da minha vida, Senhor, e assim toda a igreja possa, Senhor, cumprir esse mandamento, esse chamado do Senhor. Pai amado, ouvir e praticar a Tua palavra em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, pelo Teu poder, fale conosco. Que o Espírito tenha toda a liberdade, o Espírito de Deus tenha toda a liberdade aqui. Tem jeito, né? Essa turma aqui, aqueles que vieram para provar o Senhor Jesus Cristo, eles continuam, né? Eles continuam aqui, né? Nós lemos outro dia, né? Na festa da dedicação e tal, eles estavam querendo provar, mas você é o Cristo mesmo e tal. E aqui, né? Depois que Cristo fala que Ele é o Filho de Deus, eu e o Pai somos um, a Bíblia fala que eles pegam novamente em pedras para poder apedrejá-lo. E eles estavam usando a lei. A lei fala isso, que aquele que quer se fazer Deus, é que sejam apedrejados. Eu até peguei, eu esqueci de anotar, mas está na lei. Eu li, eu fui lá buscar, estava na lei, né? Está na lei esse mandamento, né? Essa ordem. Enfim. Deixa eu ver se eu acho que eu não cheguei a anotar aqui não. Mas, meus irmãos, eles de novo, novamente, eles começam a provar ali o Senhor Jesus. E nós estamos imaginando e nós estamos aqui, de repente, lendo essa sequência, e a gente fala assim, poxa, não tem nada a ver com aquilo que foi falado, né? Não tem nada a ver com aquilo que foi falado semana passada, porque nós falamos a respeito de ovelhas, né? E ele fala, Jesus Cristo fala para essas mesmas pessoas, porque é o mesmo ambiente, não mudou. Aqui não foi semana que vem, né? Ou mês que vem, não. Ah, não saiu da festa, era outro. Não. Aqui é uma sequência. Os irmãos podem notar que é uma sequência. Ali é o mesmo tempo, o mesmo momento. Jesus Cristo continua a falar com eles. Então, da mesma forma que Jesus estava falando, olha, aqueles que não creem em mim não podem, não são as minhas ovelhas. Então ele está falando de outra coisa, as minhas ovelhas, ele começa a falar a respeito disso. E aqui, meus irmãos, esses homens, eles começam a pegar, eles realmente chegam a pegar, a Bíblia fala que eles foram pegar em pedras para apedrejar Cristo, porque ele se coloca como filho de Deus. Então parece ser outra conversa, parece ser outro assunto, mudou. Irmãos, quando Cristo está falando, é impressionante como ele conduz as coisas de uma forma, ou o Espírito, sabe? Ele conduz as coisas de uma forma aos assuntos se completarem, né? A sabedoria é tremendo, sabe? Quando nós entendemos aqui e pegamos a narrativa, e às vezes, na minha não, talvez na sua Bíblia tenha um subtítulo,
Às vezes, né, nós encontramos subtítulos, às vezes termina um capítulo, começa outro capítulo, mas quando nós pegamos a sequência e tentamos entender ali o que está sendo falado, principalmente num momento assim, onde estavam todos sentados ali, eles estavam todos juntos ali, no mesmo lugar, não mudou a conversa, não mudou. Ele diz assim, quando os judeus tentam apedrejá-lo, né? Ele falou, escuta, mas... E ele quebra os judeus, né? É interessante como eles fazem os judeus pensarem. E ele diz assim, por que obra vocês estão querendo me apedrejar? Qual delas? Né? Como se Jesus não soubesse o que estava no coração, né? Antes da palavra sair da nossa boca, Deus sabe o que está no nosso coração. E o Senhor conhecia o que estava no coração daquele povo lá. Mas Ele faz isso para que eles pensem. Às vezes, meus irmãos, às vezes, existem situações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que é para a gente pensar mesmo. Às vezes algumas lutas, algumas situações, que nós precisamos às vezes parar e pensar, entendeu? Senhor, o que é isso agora? O que está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar? Qual é a prova? Qual é a luta? Ou por onde o inimigo está vindo? E às vezes nós agimos de forma abrupta ou no piloto automático e às vezes a nossa reação não é aquela que o Senhor esperava de nós. Mas enfim, isso é um outro assunto. E aqui ele faz essa pergunta, fala, escuta, mas por qual? Por qual obra? Por alguma cura? Né? O que aconteceu aí? E aí eles respondem, não é por obra boa nenhuma. Não é por obra boa. É pela blasfêmia. Né? Pela blasfêmia que disseste. Ele foi respondendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Está falando do Senhor Jesus. E realmente, irmãos, ele estava como homem. Muitas vezes ele repete isso, filho do homem. E sempre que ele fala, que ele tem alguma terminologia, filho do homem, filho de Deus, né? Enfim, ele usa esse tipo de nome. Ele tá querendo direcionar para alguma coisa, e aqui ele realmente está como homem como nós, de carne e osso. Ele está dessa forma. Só que o Senhor que conhece a palavra, ele responde no versículo 34 e diz assim, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, ele fala, não é nem na dele, ele fala na vossa lei, né? Lá no Antigo Testamento, eu disse, sois deuses. E aqui eu quero parar com os irmãos e quero meditar na palavra com os irmãos. Sois deuses. Irmãos, nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar menções assim também no Novo Testamento. Mas como é isso? Como nós saímos de ovelhas? Se ele está dizendo que a palavra está dizendo isso, é que a palavra ela é também para nós, não era só para os judeus. A palavra não é só para os judeus, a palavra é para nós também. E aí, meus amados, nós ficamos até um pouco mais apreensivos, porque até ser ovelhas, ok, mas ele está dizendo, porque a palavra diz, ele está confirmando esta palavra, sois deuses. Ovelha, irmãos, como nós falamos de ovelha aqui, lembra da ovelha que caiu no precipício, porque foi todas atrás, lembra da história, amarrou uma corda, então as primeiras pulavam, aí tirou a corda, elas continuavam pulando, parece até um animal meio débil, né? Um animalzinho assim que, sabe, você precisa estar conduzindo ali, tratando, e é assim mesmo. Para com Deus, nós precisamos ser assim. Aquele que não receber o Senhor, né, como uma criança,
não é digno do reino, diz a palavra. Aquele que não estiver como ovelha, obedecendo ao Senhor, buscando estar ali aos pés do Senhor, deixando o Senhor tratar, deixando o Senhor nos conhecer, deixando o Senhor, meus amados, às vezes até mudar alguma rota nossa, permitindo, irmãos, que algumas coisas sejam tiradas da nossa vida. Pela palavra, Deus faz isso. Quantas vezes nós temos que renunciar a algumas coisas? Quantas vezes, meus amados, nós somos levados a situações que nós jamais imaginamos estar? Mas assim é ser ovelha, assim é ser obediente, deixar o Senhor guardar, proteger, cuidar, direcionar, e dizer: Senhor, glória a Deus por isso. Não era o que eu esperava, não era que mais é o Senhor, né? Eu vou lançar a rede aqui, olha, eu fiz isso a noite inteira, porque é meu ofício fazer isso. E não é só a noite, olha quantos anos eu sou pescador. Agora vem alguém aí dizer: lança aqui, mas como é o Senhor, eu vou lançar, porque é o Senhor que está falando. Isso é ser ovelha. Mas, meus amados, ele muda o discurso, ele muda agora. É impressionante quando nós olhamos para isso aqui, meus amados, e nós somos pegos de surpresa, e nós estamos lendo esse texto, essa conversa, essa narrativa, assim de uma forma, aí de repente a gente se depara, está escrito: sois deuses. E o que significa isso então? Qual é a diferença, irmãos? Qual que é a visão agora? Porque uma coisa é ser ovelha, como assim agora ser deuses? É óbvio que primeiro nós vamos ver aonde está escrito isso. Alguém sabe onde está escrito isso? Já ouviram falar? É porque a gente lê, irmãos, e quando a gente não entende, a gente talvez entenda de outra forma. Mas quando eu trago esse texto de João 10, 34, ou toda essa conversa, e eu traço um paralelo com o Salmo 82, opa, aí eu vou, peraí, deixa eu ler mais uma vez, aí eu vou ler mais uma vez, porque eu preciso entender o que o Senhor quer de mim. O Salmo 82 diz assim: Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Quando nós pegamos esse texto, irmãos, não dá para entender muita coisa, né? Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Uma outra tradução fala assim: Deus está na congregação dos juízes. Se nós voltarmos um pouco mais, vamos ver que os juízes é aqueles que julgavam a Israel. O juiz, existe o livro de Juízes, né? Deus levanta juiz, depois o juiz morria, o povo pecava, aí Deus levantava outro juiz e trazia conserto, aí o juiz morria, o povo pecava e vivia assim, né? Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Nós falamos aqui, né, presbítero Augusto, a respeito do Espírito Santo de Deus. Nós não somos nada, mas o Espírito Santo de Deus que se move na igreja, e através da igreja, e através de cada um de nós, é poderoso. Então, quando Deus olha, e Ele está agora direcionando de outra forma, Ele está dizendo: Deus está na congregação dos poderosos. Quem são os poderosos? Dá até o medinho de levantar a mão assim, né? Porque nós somos tímidos, irmãos. Mas não em nós. Ele nos faz, pela graça dele em nós, pela autoridade que ele nos dá, meu amado, pela graça, pela palavra, pelo Espírito, por ele, não por nós. E julga no meio dos deuses. E aí o versículo 2 fala assim: até quando julgareis injustamente? É uma palavra de exortação para os da congregação. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão,
Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, não entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Irmãos, ele está ou não está falando com a igreja. O que é ser poderoso aqui? É parar de julgar injustamente. É defender o pobre e o órfão, fazer justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e necessitado, tirai das mãos os ímpios, porque nós sabemos o que é luz, o que é trevas, nós sabemos o que é graça, meu irmão, e o que é desgraça, o que é vida e o que é morte, nós sabemos pela palavra que está em nós. Então, na verdade, o que eu entendo aqui, meus amados, que sim, enquanto obedientes, enquanto aqueles que precisam do Senhor, enquanto aqueles que, meus amados, precisam ser aperfeiçoados por Ele, e nós precisamos ser aperfeiçoados por Ele em toda a nossa trajetória, nós precisamos estar ao pé dEle, mas Ele torna-nos pessoas com autoridade, a igreja tem autoridade. E aí versículo 6, esse é o versículo, irmãos, está aqui, aquilo que Jesus fala em João 10:34, está aqui, pode anotar aí na frente, João 10:34, aí vai lá no João 10:34, anota na frente, Salmo 82:6, para você não esquecer, porque Deus está falando isso aqui, vós sois deuses. Loucura, né? Assusta, a mim assusta. Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. E aqui ele não nos deixa esquecer, irmãos, que nós somos meros homens. Ele não deixa esquecer. Que o versículo 7 fala assim: todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Irmãos, o que Cristo está falando lá para aqueles caras, o salmista já estava falando aqui. Que palavras de Deus, que ele trata com a congregação, e ele fala, trazendo uma exortação, porque nós, infelizmente, nós olhamos muita aparência, nós olhamos condições externas, nós, meus amados, muitas vezes olhamos aquilo que não é para olhar, e às vezes nós estamos com o nosso braço recuado, né? E aqui ele está falando, defender, livrar, tirar das mãos dos ímpios e tal. Meus amados, é aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos fazer. Quando ele está falando isso, meus amados, me remete também àquilo que o próprio Deus fala a Moisés. Não sei se a gente muitas vezes passa por alguns textos. Êxodo capítulo 7. Depois do Senhor ter aparecido a Moisés na sarça, de ter ali, Moisés ter aquela visão, ter aquela experiência com Deus, e Deus falar com ele, falar que ele tem que ir voltar para o Egito, e ele fala, minha boca, eu não consigo falar, né, minha fala, né, alguns dizem que ele era gago, que ele tinha algum problema para falar, né, de fala difícil, e aí o Senhor permite que Arão fale no lugar dele, mas para ele ir, né, e alguns sinais ele dá, põe a mão, tira a mão, né, e todas essas coisas, né, e o Senhor o envia lá para o Egito, para que ele tirasse o povo. Moisés, irmãos, ele tinha problema na fala. Moisés fugiu de medo, porque, né, ele matou o egípcio ali, matou o egípcio ali que estava batendo o soldado, que estava batendo no judeu, e aí ele foge, porque ele ficou sabendo, e ele fica escondido lá no deserto, mal sabia que Deus estava preparando ele, e preparando para aquilo que talvez ele nem imaginasse,
Porque chega no versículo 7, capítulo 7 do Êxodo, e fala assim: então disse Deus a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Irmãos, é algo assim para a nossa pequenez, para o nosso tamanho, algo que nos assusta, mas é aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. É o que Ele tem, meus amados, esperado de nós. Eu sei que cada um tem um chamado, cada um tem, meu amado, algo para viver e para crescer e para aprender com Deus, mas cada um tem sido designado. Eu entendo, meus amados, entendo mesmo que nós somos colocados por Deus estrategicamente aonde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, no ônibus que a gente pega, na sala de aula que a gente está, as pessoas que nos rodeiam, que trabalham conosco, que prestam serviço para nós, sabe, que a gente encontra no supermercado. Nós temos, meus amados, sido colocados pelo Senhor estrategicamente. Não que a gente vá viver de forma diferente, não vamos receber uma capa diferenciada, uma túnica resplandecente, né? Não, nós vamos ter olhos de fogo e tal. Nada disso, irmãos, nada disso. Somos nós, somos eu e você, do jeito que o Senhor nos criou. Atos capítulo 14, mais uma prova daquilo que o Senhor está falando conosco hoje aqui. Já Novo Testamento também, já lá para frente, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 diz assim: e estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés, ou leso dos pés, não sei, leso ou leso, enfim, agora me falhou o português aqui, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Paulo olhou e viu naquele homem que ele tinha fé. É a fé dele que curou. Não foi nem Paulo. Paulo, pelo Espírito Santo, reconheceu que havia fé. Cristo fez isso. Para quantas pessoas? A tua fé te curou. Para a mulher com fluxo de sangue foi isso. E disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Júpiter e Mercúrio eram deuses que eles serviam, né? Diz ali a história que até foram introduzidos pelos romanos, que até tinha outro nome na mitologia deles, sei lá, era outro nome lá, não sei agora qual que é, não vou lembrar, mas eram deuses. Então, por conta desse ato, eles olharam para Barnabé e para Paulo e falaram: o Deus fez deuses igual a nós, igual a homens. Mas não era nada disso. Ele só aplicou aquilo que ele aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus nos chamou, sim, e somos ovelhas do seu rebanho. Somos dele, para que sejamos obedientes, para que sejamos dependentes dele, para que, meus amados, não saiamos dos pés do Senhor, para que tenhamos uma vida de oração. E nós falhamos nisso, meus amados, no presente século, talvez até por isso que nós não vemos mais, tanta ação do Espírito Santo. Temos que ter o nosso tempo de qualidade, nosso tempo de madrugada, nosso tempo, meus amados, buscando ao Senhor. Eu sei, meus amados, a partir de mim, e eu falho nisso também,
A gente corre para lá e corre e atende tanta gente, cansaço, meus irmãos, e muitas vezes nós precisamos ser ovelhas. Nós precisamos, meus amados, nos render ao Senhor todos os dias. Nós temos que aprender a entregar tudo ao Senhor, todas as coisas. Nada é nosso, tudo é dele. E se eu sou ovelha, se eu sou dele, se ele é meu bem maior, se ele é o meu protetor, é o meu Senhor, é o meu bom pastor, nós louvamos aqui. É gostoso louvar, mas nós precisamos viver. Meus irmãos, tudo é dele. Ele cuida de tudo. Ele sabe. Só que veja como a conversa do Senhor Jesus Cristo ali, ela não é algo aleatório. Ele não está falando alguma coisa aleatória. Ele está falando isso aqui porque falaram isso. Agora ele mudou o discurso. Porque ele não é o mesmo discurso, é a mesma coisa. É a mesma palavra para nós. E a palavra dele ali na festa da dedicação é que não fiquemos só como ovelhas. Porque uma vez instruído, uma vez aos pés do Senhor, meu amado, liberto, renovado, tratado, próspero, provido de todas as coisas, principalmente daquilo que é santo, daquilo que é bendito, da autoridade dele. Que possamos viver dessa forma em nome de Jesus. Mas como eu vou ser? Como eu vou fazer isso? Irmãos, primeiro aos pés do Senhor e depois sendo você mesmo. Presbítero Augusto, o irmão não precisa mudar nada. Nada. É o Senhor. É a tua vida. É o teu testemunho. É o teu jeitinho de falar. É o teu abraço. Vai fazer diferença onde o Senhor estiver. E assim, Sandrinha com você, irmão com você, irmão com todos, é assim, é do teu jeito, é a forma que Ele te formou, é a forma que Ele te criou, é só reconhecer. A Bíblia fala, né, em Provérbios, capítulo 3, verso 6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos, reconhecer eu sou ovelha dele, eu preciso dele, eu preciso estar aos pés dele, mas não é para viver assim, só assim, entendeu? Com ele sim, mas não é para se apresentar assim ao mundo. Deu para entender? Né? Nós somos ovelhas dele, mas não somos ovelhas do mundo, ao contrário, nós somos aqui embaixadores do reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala sois deuses, sabe o que significa? É que Cristo, meus amados, não está fora mais, ele já está dentro de nós, ele vive em nós, ele não está mais fora, ele está dentro, entronizado, meus amados. E quanto mais nós deixarmos ele estar em nós, mais graça de Deus, meus irmãos, haverá de sair de nós, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? É assim que Ele tem nos chamado para viver. Nós podemos encontrar problemas. Aqui antes de chegar em Listra, por causa da mesma obra, que eu não vou lembrar aqui, deixa eu ver onde é que está. Acho que é Icônio, ao nome da outra cidade, que Paulo e Barnabé tiveram que sair fugidos por causa disso, por causa de obras assim, por causa de cura, por causa de uma autoridade do Senhor. Nem sempre nós vamos encontrar alguém que reconhece, não tem problema, sabe? A nossa vida ela é respondida aos pés do Senhor tão somente. Amém, meu irmão? Quando nós lemos isso aqui, realmente a mim assusta. Sois deuses. Quando Deus fala com Moisés, mas quem é Moisés? Né? Vamos falar de Elias. Elias, os capitães iam lá, né? Porque o rei Acabe queria falar com ele, e aí o capitão chegava e dizia assim: homem de Deus, e ficava em cima, acho que numa colina,
desça daí, vá conosco, porque o rei quer falar contigo. E ele falava assim: se eu sou homem de Deus mesmo, desça fogo do alto, consuma você, consuma os 50 que estão com você. E acontecia, e ele morria todo mundo. Aí vinha outro lá, e acontecia a mesma coisa. Irmãos, a palavra fala que nós somos, sujeitos às mesmas paixões de Elias, as mesmas paixões, não tem nada diferente de nós. Por isso que o salmista fala: todavia morrereis como homens, como qualquer um, quando chegar o tempo é levado e ponto final. Mas enquanto nós estivermos aqui, que nós possamos ver dessa forma, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Sabe, meus amados, a conversa ela continua aqui em João, versículo 35, fala assim: pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, aqueles lá atrás, e também chegou até nós. E aqui ele confirma, João confirma isso, e a escritura não pode ser anulada. De repente pode ser que para os irmãos eu esteja falando alguma coisa muito fora, mas é a palavra de Deus. E eu não estou falando para que sejamos orgulhosos, presunçosos, sejamos mais do que os outros. Não, a Bíblia continua falando que a gente tem que reconhecer o outro como superior a nós mesmos. A Bíblia continua dizendo que nós precisamos ser humildes. A Bíblia continua dizendo que nós precisamos, meus amados, estar aos pés do Senhor. A Bíblia continua dizendo que nós temos que aborrecer, todo espírito de orgulho, coisa assim que possa subir ao nosso coração, de soberba ou de acepção de pessoas. Nada disso, longe disso, porque Deus abomina essas coisas. Mas que com autoridade, com consciência, meus amados, entender, com ousadia, entender o que Deus tem para mim e para você. O potencial, você é um potencial nas mãos do Senhor, meu irmão, que talvez nem você tenha noção. Os maiores avivamentos que aconteceram sobre a face da terra, aconteceram, meus amados, através de uma pessoa ou de um grupo pequeno de pessoas, que resolveram, se deixar conduzir pelo Senhor, botou o joelho no chão e orava e jejuava e buscava ao Senhor, e Deus começou a fazer uma obra, países inteiros foram avivados por causa de oração de um ou de um grupo pequeno. Irmãos, isso é obra sobrenatural que está nas tuas mãos. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho. Ele nem disse isso, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Meus irmãos, se olharem para você e não reconhecerem pelas obras que você faz, ou pelo teu testemunho, ou com a tua vida correta, ou com a tua postura, ou com o tempo que você tem com o Senhor, Deus haverá de manifestar sobre a tua vida a graça dele. Não se preocupe com alguém que olha para você e fala assim: mas é só um comedor de arroz e feijão igual eu. Mas não é. A igreja, ela é diferente. O servo de Deus, ele é diferente. Diferente porque ele é melhor que os outros? Não, é porque a graça do Senhor está sobre ele. Efésios capítulo 4, e eu não vou estender mais porque essa é a mensagem de hoje. Efésios 4, diz assim, versículo 10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Esse versículo 11, ele pode também ser colocado lá no Salmo 82. Quem são os poderosos? Ou quem são os juízes? Quem são aqueles? São esses. É o que Deus faz. Isso aqui é uma palavra mais para o nosso tempo.
para que nós venhamos entender melhor aquilo que o salmista disse lá no Salmo 82. É a mesma coisa, porque ele mesmo deu uns para apóstolos, foi ele que fez, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. É bom, meus amados, quando nós nos reconhecemos assim. O corpo não é só a orelha, precisa ter olho também. O corpo não é só pé, precisa ter mão também, né? Tudo faz parte do mesmo corpo, e assim nós crescemos e somos aperfeiçoados, como diz aqui, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, eu não estou dizendo nada do que a palavra está dizendo para nós. O fato de eu dizer o que a Bíblia fala, o que o Senhor responde para aqueles judeus: vós sois deuses, isso está escrito na tua Bíblia, lá nas tuas escrituras, está escrito isso, foi Deus foi o Espírito que inspirou. Não é para que fossem melhores do que os outros, porque esse povo aqui fazia acepção de pessoa sim, mas é porque o Senhor deseja o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação, até que cheguemos, não que isso nos torne iguais a Cristo, meus amados, porque há uma carreira a percorrer, é o passo a passo. Meus irmãos, Provérbios capítulo 4, 18 fala assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas é importante que não olhemos para trás. É importante que o velho homem a cada dia ele seja colocado, meus amados, de lado. Ele seja rejeitado, o velho homem que está em nós. É necessário, meus amados, que algumas coisas que estão em nós, que o Espírito já está falando, já está trabalhando, e a gente vem no culto, a gente ouve, aí no outro culto a gente vai, a gente ouve também, aí a gente cansa de ir nessa igreja, porque só fala isso, parece que eu só escuto isso, aí eu ligo o pregador do rádio, ele está falando a mesma coisa, aí eu vou para outra igreja, ele continua falando a mesma coisa. Será que é a palavra que está errada? Ou será que o Senhor está desejoso, sabe, de termos inteiros, íntegros na presença dEle, porque Ele tem obra para fazer através de nós, Ele tem algo grande para fazer, não é pequeno. A gente tem aquele jargão, né, e fala, não é um jargão, não pode ser um jargão jamais. A gente ora por alguém, e Deus nos leva, porque Deus tem uma grande obra na tua vida, porque a obra é grande mesmo, é grande. Sois deuses, sendo ovelhas, e não perdemos o cheiro de ovelha, não podemos perder o cheiro, não podemos perder a essência da ovelha, não podemos perder, mas o Senhor quer mais de nós, porque Ele é uma fonte inesgotável de bênção. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando a palavra fala que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, irmãos, é a palavra que fala isso. O que é imagem e semelhança? Eu olho para mim e falo assim, nossa, como que eu vou chegar? Eu não chego, é o Senhor quem faz essa obra. Eu só preciso abrir meu coração. Lembra? Eis que estou à porta e bato. O Senhor quer ter um tempo de mesa conosco. Quando Ele fala com Pedro, irmãos, quando Ele fala com Pedro lá em João 21, Pedro, tu me amas? Quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Irmão, não é obra pequena isso. E Deus fala conosco. Quando a gente despertar,
Deus tem obra, tem ovelha para apacentar, tem obra a fazer, tem enfermos a serem curados, tem mortos para serem ressuscitados, tem um povo em trevas, tem órfão, tem viúva, tem os desesperados, tem o que está abatido, tem o que não tem esperança. Irmãos, está assim desse povo em nossa volta, assim dentro do ônibus que a gente pega, está assim de prestador de serviço que trabalha conosco, está assim de gente na nossa família, desse jeito, e a gente não sabe como fazer. A gente não sabe como fazer, irmãos. A gente não sabe. Mas o Senhor hoje está dizendo: me procure, porque eu vou revelar, eu vou dizer, eu vou te ensinar, eu vou te aperfeiçoar, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento do Filho de Deus. Está brincando, eu conheço quem é Cristo. Não, nós precisamos mais. A varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não faz sentido? Às vezes nós pegamos... Eu vou dizer a verdade para os irmãos. Eu me maravilho com a palavra, porque a gente passa por textos, e quando o Espírito começa a nos fazer lembrar da palavra, e junta aqui, junta ali, faz sentido. Faz muito sentido, irmãos, dizer para a igreja hoje que Deus quer te fazer crescer, que Deus quer te levantar para uma grande obra, que Deus aguarda, espera por você e por mim também. Espera que oremos mais, que busquemos mais. Espera que nós venhamos entender o que é ser ovelha. Mas não só ficar como ovelha, ser ovelha aos pés dele, mas para o mundo, sermos como deuses. Porque a nossa palavra, direcionada pelo Senhor, vai curar. A nossa palavra vai restaurar. A nossa palavra vai transformar famílias. O nosso estender de mão vai mudar a história de muita gente. A nossa postura vai começar a chamar a atenção, não para nós, mas para Cristo. Por que esse cara é diferente? Eu já disse isso, né? Talvez aqui, quando a gente era novinho de casado, acho que eu já disse isso. Eu estou me lembrando aqui agora disso, que acabou tudo em casa, não tinha nada. A gente recebeu o salário, a gente tinha nada em casa, pagamos aluguel, pagamos as contas e tal, e não tinha dinheiro para fazer o mercado. Eu lembro disso, não tinha dinheiro para o mercado. Era um domingo, e eu falei para a Regina, vamos para a igreja, vamos louvar a Deus e tal, que no monte Deus proverá, e segunda-feira é outro dia, Deus vai. Pois tinha alguém lá na igreja que já tinha sido visitado pelo Senhor, ou foi visitado naquele tempo, e falou assim: vai lá e faz uma compra para eles. Isso aconteceu comigo. Irmãos, é bom receber? É, mas queira ser aquele que está livre nas mãos do Senhor para falar assim: aonde está? Quem está precisando de uma compra aí? E fala com Deus, não precisa falar com a pessoa, é fulano. Quem está precisando disso? Nós estamos aqui em algumas pessoas, nós não sabemos o que um ou outro está precisando, irmãos. O Senhor sabe. Sabe o que aconteceu? Foi uma experiência, eu creio que para mim e para a pessoa que me abençoou. Porque nunca mais nós precisamos. Nunca mais. Nunca. Comecei a vender no trabalho, Deus começou a abrir portas. No outro mês não precisou, pagamos aluguel, pagamos todas as mesmas contas e sobrou dinheiro para o mercado. Olha que bênção.
e no outro, e no outro, e no outro, e até hoje. Deus quer fazer isso em nosso meio. Eu já era crente, ok, glória a Deus, precisava dessa experiência, até para contar para os irmãos, mas isso pode acontecer com a vida, com aquele que não é crente, mas que Deus tem uma obra, porque um dia eu não era, e o Senhor me alcançou de uma outra forma, mas Deus pode te usar para alcançar alguém dessa forma. Para mim, essa pessoa que fez isso é como um Deus, porque ouviu o que Deus falou, e entregou o que Deus mandou, e Deus cuidou dela. Eu sei que Deus está cuidando dessa pessoa, e assim Deus cuidará de nós também. Amém, meu irmão? É gostoso ser ovelha, é gostoso receber, mas chega uma hora, irmãos, um tempo, um processo, em que Deus começa a aperfeiçoar em nós uma obra que nos torna aqueles que são como deuses, que estende a mão, que fala com autoridade, que cura o enfermo, enfim, e tantas coisas que Deus tem para fazer nesse mundo enquanto Ele não vem. E Ele conta com quem? Com aquele que não está na igreja, Ele conta com o incrédulo, Ele conta com o desobediente. Com quem que Ele conta, com quem que Ele quer contar, irmãos? Comigo e com você. Amém? Em nome de Jesus, nós possamos compreender, irmãos, que eu possa compreender, que todos nós possamos compreender a beleza da obra de Deus, a grandeza do agir de Deus, quem Ele é, meus amados, e quem nós somos no reino dEle, quem é o Altíssimo e quem somos nós. Obrigado, irmã. E quem somos nós, sabe, nesse meio todo. Eu posso dizer uma coisa, irmãos, se Ele nos chamou para isso, é porque Ele tem uma obra para nós, tem algo que Ele quer fazer através de nós, tem algo, meus amados, que Ele quer operar, e talvez a pessoa que receber de você algo, vai te olhar, de repente vai te achar como um Deus. Tudo bem, não tem problema, mas a glória do Senhor, sempre a glória do Senhor. E se a glória for dele, Ele vai continuar te aperfeiçoando e vai continuar te usando, e assim até que Ele nos leve para a glória do nome dEle. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer ao Senhor pela graça, pela palavra bendita do Senhor. Pai amado, faz muito sentido a Tua palavra, muito sentido, Senhor, inclusive que nos assusta, Senhor, porque quando nós conhecemos a Tua palavra, nós vemos que nós temos responsabilidade também, e a nossa responsabilidade, Senhor, é estar aos Teus pés, ó Senhor. A nossa responsabilidade, Senhor amado, é apresentar, entregar toda a nossa vida ao Senhor. Pai, antes mesmo da palavra sair da nossa boca, o Senhor sabe o que está no nosso coração, o Senhor conhece a nossa estrutura, Senhor, o Senhor conhece o nosso passado, o Senhor sabe o que nós fizemos de errado, o Senhor sabe a forma como nós fomos criados, educados, o Senhor conhece todos os nossos traumas, o Senhor conhece todas as nossas limitações, o Senhor sabe até aquilo que nós esquecemos, Senhor, até aquilo que a nossa alma sente, mas não consegue explicar, o Senhor sabe explicar, porque, Senhor, nós fomos criados pelo Senhor, e o meio, muitas vezes, Senhor, Pai, nos maltrata, mas nós continuamos sendo, Senhor, Pai amado, a menina dos Teus olhos, nós continuamos sendo, Senhor, a excelência da Tua criação, nós continuamos sendo, Senhor, Pai, aquela criação que depois de pronto o Senhor olhou e disse, ficou muito bom. E o Senhor, ó Pai, com grande misericórdia e graça, enviou o Teu Filho Jesus Cristo para que através dele nós tivéssemos vida e vida em abundância, a vida eterna. O Senhor nos apresentou o pastor das ovelhas, o que entra pelas portas, que não é roubador, não é salteador. Aliás, o Senhor nos apresentou o bom pastor que é Cristo. E, Senhor, nós ouvimos a Tua voz, por isso que nós entregamos o nosso coração ao Senhor, e nós estamos aqui como ovelhas, e é bom ser, Pai amado, estar como ovelhas.
Senhor, mas se o Senhor trouxe essa palavra, é porque, Senhor amado, tem um degrau que nós precisamos subir. Há um degrau, ou alguns degraus. Senhor, tira-nos da inércia, tira-nos, Senhor amado, da nossa falta de buscar, ó Deus. Tira de nós, ó Senhor, Pai amado, a nossa incontinência, Senhor. Pai amado, tira de nós aquilo que nos fez parar. Deus, se é o nosso passado, são frustrações, se são ansiedades, Senhor, eu te peço, entrego agora junto com os meus irmãos, estamos entregando as nossas causas agora no teu altar. Porque nós precisamos, ó Senhor amado, reconhecer o Senhor e reconhecer, Deus amado, que esta palavra, Senhor, é para cada um de nós aqui, é para a igreja. Nós queremos subir os degraus, sim, nós queremos, Senhor, Pai amado, se nos colocarmos diante do Senhor, ó Deus, para sermos conduzidos pelo Senhor, para sermos usados pelo Senhor, para sermos, ó Senhor amado, a boca do Senhor na terra, a mão do Senhor na terra, a autoridade do Senhor na terra. Senhor amado, nós estamos aqui para isso. Senhor amado, quem o Senhor vai usar? O Isaías falou, Senhor, a quem o Senhor vai enviar? Senhor, quem vai falar por nós? Senhor, quem vai fazer? E ele disse, Senhor, eis-me aqui, porque ele entendeu que não tinha que esperar nos outros, somos nós. Senhor, que venha esse sentimento ao nosso coração hoje. Senhor amado, porque se a palavra veio é porque somos nós. Senhor, ajuda-nos na nossa configuração, Senhor, no jeitinho que o Senhor nos criou. Tira o pecado, tira o mal, tira aquilo que não presta, Senhor amado, mas nos dons que o Senhor tem nos chamado, Senhor amado, na nossa personalidade, no nosso jeito de falar, Senhor amado, alguns são sanguíneos, outros têm outras características, ó Senhor, Pai amado, que tudo possa convergir, que o Senhor faça isso, Senhor, Pai amado, convergir para o Teu reino, para o aperfeiçoamento dos santos, Senhor amado, para o crescimento da igreja, Senhor amado, para que almas sejam salvas, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor amado, nos ajuda, Senhor. Aos que estão aqui, Senhor, dando ouvidos à Tua palavra hoje, que o Senhor manifeste com graça e o Senhor nos ensine, Pai amado, a sermos, ó Deus, Senhor, a crescermos, ó Pai amado, e sermos, ó Deus, Senhor, a autoridade do Senhor na terra, embaixadores do Senhor na terra, aonde nós estivermos. Às vezes nós achamos que estamos ir tão longe, mas ao nosso redor tem tanta gente precisando, Senhor amado, olhando para nós e procurando em nós, Senhor, algo de Deus, que possam encontrar em nome de Jesus, que possam encontrar. Alguns podem fazer a obra falando, outros podem fazer a obra calados, mas que todos venham enxergar e reconhecer o Senhor em nós, em nome de Jesus. Senhor, habita em nós, Senhor, Pai amado, desta forma, Senhor, hoje não vivo eu, Cristo vive em mim, eu profetizo isso na minha vida e profetizo isso na vida de cada filho teu. Esta obra, Senhor amado, possa ser realizada, Senhor, no tempo que se chama hoje, no tempo da nossa existência aqui na terra, em nome de Jesus. Entregamos também as vidas que estão aqui neste caderno e começamos desde já, Senhor amado, com autoridade, a colocar, ó Deus, as causas de cada filho teu aqui em nome de Jesus. Não somos nós que vamos curar, não somos nós que vamos abrir porta de emprego, não somos nós que vamos tirar, ó Senhor, das drogas, não somos nós, ó Senhor, Pai amado, que temos este poder, Pai amado, mas nós, Senhor, entregamos nas tuas mãos, Senhor amado, para que essas vidas sejam alcançadas. E no que depender do Senhor, no que depender, Senhor, no que na verdade, Senhor, for necessário, melhor dizendo, que o Senhor nos envie essas almas aqui, Senhor amado, nos envie com autoridade para, Senhor, orar em nome de Jesus. Mas enquanto isso, nós entregamos aqui cada causa, cada vida, cada lamento, cada choro, Senhor amado, cada dívida, cada
causa nas tuas mãos, para que o Senhor venha realizar grande obra, cada enfermidade, cada problema emocional, para que o Senhor venha realizar grande obra aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.